Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao que estamos estudando aí de equação do segundo grau. E hoje nós vamos aprender aí a resolver uma equação do segundo grau completa, mas sem a fórmula de Bhaskara ainda, tá bom? Pelo método de completar quadrado. Então roda a vinheta e vem comigo! Bom, pessoal, antes da gente começar a resolver aí as equações do segundo grau pelo método de completar quadrado, a gente precisa relembrar a ideia de produtos notáveis e fatoração. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente relembrar a ideia aí dos produtos notáveis. Então, aqui primeiro eu tenho a mais b elevado ao quadrado. Então, para resolver isso aqui, você vai pegar o primeiro termo, que é o a, e vai elevar ele ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B, mais o segundo termo, que é B, elevado ao quadrado. Quando a gente tem um sinalzinho aí de menos, a ideia é a mesma, e a gente só vai mudar o primeiro sinal, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, quadrado do primeiro termo, x elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é 3. Mais o quadrado do segundo termo, 3 elevado ao quadrado. E aqui a gente pode resolver algumas coisas. Ó. Eu tenho aqui ó, x elevado ao quadrado, você repete, menos 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes x dá o próprio x. Mais 3 elevado ao quadrado é igual a quanto? É igual a 9. O que eu quero mostrar para você aqui é justamente o caminho contrário, tá? Imagina aí que eu pego esse produto notável, duplico ele e coloco ele aqui, ó. E agora eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero escrever esse produto notável aí, já na sua forma desenvolvida, para algo desse tipo aqui, ó. X menos 3 elevado ao quadrado. Então, para fazer isso aqui, ó, é bem simples. Você vai fazer assim, ó. Coloca o sinalzinho de igual, você vai abrir os parênteses e vai elevar ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Abre os parênteses e eleva ao quadrado, tá? Primeiro, você olha para esse sinal daqui, ó. Que sinal é esse? É o de menos. Você coloca o sinalzinho de menos aqui. O próximo número, que é o número que vai estar aqui, ó, é justamente a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Então, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá x ao quadrado? É o próprio x, né? Beleza? E o segundo termo daqui, ó, é a raiz quadrada desse último número aqui, ó. Quanto é a raiz quadrada de 9? É igual a 3. Por quê, Pedro? Porque lembra da fórmula lá que a gente faz o quadrado do segundo termo? Então, eu tenho aí 3 elevado ao quadrado. Então, o caminho inverso aí é você tirar a raiz quadrada deste valor. Então, imagina aí agora que eu tenho 4x ao quadrado menos 20x mais 25. E quero transformar isso aí no quadrado aí da soma ou da diferença de dois termos. Então, o primeiro passo, ó, você vai abrir os parênteses e vai elevar ao quadrado. Esse sinal daqui é o que você vai colocar aqui, ó. Então, a gente vai colocar aí o sinal de menos. Tira a raiz quadrada desse primeiro termo. Quanto é a raiz de 4? É 2. E a raiz de x ao quadrado é o próprio x. E quanto é a raiz quadrada de 25? É igual a 5. Mas eu não quero descobrir agora aí o segundo termo através da raiz quadrada desse número. Eu quero descobrir o segundo termo através desse segundo termo daqui, ó. Certo? Que está aí no meio deste trinômio. Então, como é que eu faço? Basta você pegar este númerozinho daqui, beleza? E dividir por 2. Quanto é a metade de 6? A metade de 6 é igual a 3. E você pega esse 3 e divide pelo número que vai estar aqui, ó, que no caso é 1, né? Então, você vai ter 3 dividido por 1 é igual a 3. Foi o número que eu coloquei aqui. Então, aqui, ó, você vai pegar o 20 e tirar a metade de 20, que é quanto? Que é 10. E esse 10 você vai dividir pelo número que está aqui, ó, do lado do x, que é 2. Isso aqui é igual a 5, certo? Por quê, Pedro? Porque lembra da fórmula? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo.
Então, quando eu divido por 2, eu estou tirando esse 2 daqui, certo? E quando eu divido pelo número que está aqui do lado, ó, é justamente esse númerozinho aqui, ó, que está do lado do x. Agora vamos relembrar esse produto notável aí. Eu tenho a mais b vezes a menos b. Então, como é que fica isso aí? Isso aí fica assim, ó. A gente pega, quando a gente tem o produto aí, né, de dois termos iguais que só muda o sinal, a gente vai pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo e elevar ao quadrado. Então, se eu tenho aqui, ó, x menos 5 vezes x mais 5, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 5 ao quadrado, que é 25. E agora, quando eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 9 e quero fazer o caminho contrário, você precisa notar que eu posso escrever isso aqui, ó, como x ao quadrado menos 3 ao quadrado. E agora eu posso transformar, ó. Eu tenho isso aqui como x menos 3 vezes x mais 3. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Neste caso aí, ó, eu tenho a mesma ideia, tá? Note que o 4 é 2 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, como 2y menos a vezes 2y mais a. Quadrado do primeiro termo dá 4y ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Então, essa ideia aí de produtos notáveis é o que a gente vai utilizar para resolver uma equação de segundo grau através do método de completar quadrados. Note que ao desenvolver um produto notável, tá, eu tenho aí um trinômio, certo? Então, quando a gente tem aí um trinômio que a gente pega essa ideia aqui do trinômio e só tem dois termos, a gente precisa completar para encontrar esse terceiro termo. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho x ao quadrado menos 4x. E eu quero saber agora aqui, ó, qual é este terceiro termo. Então, por que esse nome vem da ideia aí de completar quadrado? Imagina que eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Como é que eu desenvolvo essa ideia aí na sua forma geométrica? Observa aqui, ó. Eu vou desenhar um quadrado, certo? Pode notar que eu tenho ali, ó, a primeira expressão lá em cima, eu tenho x mais 2 elevado ao quadrado. Então, isso aí é um quadrado de lado x mais 2. Então, se a gente supor aí que x ele é maior que 2, eu tenho mais ou menos essa ideia daqui, ó. Passar um traço aqui e vou passar um tracinho aqui, ó. Opa, e vou traçar um tracinho aqui, ó. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a seguinte situação. Daqui para cá é o valor de x. Daqui para cá também é o valor de x. Certo? E daqui para cá, ó, eu tenho que isso aqui é igual a 2. Daqui para cá é 2. E daqui para cá aí é o númerozinho 2. Então, tu concorda aí comigo que eu tenho um quadrado de lado x mais 2. E como é que eu encontro cada área desse aí? Esse quadrado aqui, ó, é x vezes x, que é x elevado ao quadrado. Esse retângulo aqui, ó, a base é x e a altura é 2. Então, x vezes 2, 2x. Aqui, ó, esse retângulo eu tenho base 2 e altura x. 2 vezes x, 2x. E aqui eu tenho um quadrado de lado 2, ó, 2 por 2. E dá igual a quanto? 4. Quando você soma isso aqui tudinho, você encontra x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4, que dá x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, quando eu não tenho aqui
esse terceiro termo aqui, ó, esse pedacinho aqui ele vai sumir. Então a gente precisa fazer o quê? Completar um quadrado. Vamos ver essa ideia aqui. Como eu coloquei esse exemplo aqui, eu vou apagar esse e vou colocar outro aqui, ó. X ao quadrado mais 6x, e quero saber agora aqui quanto é que falta para completar o quadrado, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos construir um quadrado, certo? Eu sei que o lado desse quadrado aqui, ó, é x mais alguma coisa, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, um tracinho aqui e outro tracinho aqui, certo? Eu tenho, ó, que daqui para cá é x, por conta de que? Do x ao quadrado, e aqui também é x. Beleza? O que é que acontece com esse 6x aqui? A gente vai ter que dividir ele por 2, porque é a área desse retângulo aqui e desse retângulo aqui. Belezinha? Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 3. E esse pedacinho aqui, ó, vale 3. Pode notar que eu tenho aqui agora 3x mais 3x, que dá justamente o 6x. E o que é que está faltando aqui? Está faltando preencher esse pedacinho aqui, ó, que note que é um quadrado de lado 3. 3 por 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, é igual a quanto? É igual a 9. Então, quando eu chegar aqui, ó, e colocar aqui mais 9, eu fiz o quê? Eu completei esse quadrado. Então, vamos ver agora como é que a gente pode resolver uma equação do segundo grau desse tipo. Porque aqui, ó, eu posso transformar isso aqui tudinho como x mais 3 elevado ao quadrado. Belezinha? Então, observe essa situação aí, ó. O quadrado mais o sextuplo de um número é igual a 16. Calcule esse número. Primeiro a gente precisa escrever essa equação, né? Então, o quadrado mais o sextuplo de um número. Então, o quadrado de um número é x ao quadrado, mais o sextuplo de um número, 6x. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 16. Eu quero saber que número é esse, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso completar o quadrado nesse primeiro membro aqui, ó, tá? E como é que eu faço, Pedro, para completar esse quadrado sem precisar aí de desenhar um quadrado como você fez no exemplo anterior? Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai abrir os parênteses e vai elevar ao quadrado. Esse sinal aqui você coloca aqui, ó. Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. E 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 1 daqui, ó, continua sendo quanto? 3. Beleza? Sendo que quando você desenvolver esse produto notável aqui, ó, vai dar algo com 3 termos. E aqui eu só tenho 2 termos. Então, para eu encontrar aí o terceiro termo desse trinômio que a gente vai escrever aí, basta eu pegar o segundo termo e elevar ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a quanto? A 9. Então, aqui, ó, você vai adicionar 9. Então, se você adicionou 9 de um lado da balança, você precisa adicionar 9 do outro lado da balança também. Para quê? Para que ela continue se mantendo em equilíbrio. Porque essa partezinha roxa aqui, ó, não é igual a essa partezinha rosa. Para ser igual, precisa do mais 9. Beleza? E agora eu escrevo aqui, ó, isso aqui é igual a 16 mais 9, que é quanto? 25. Agora você resolve como você resolvia aí uma equação incompleta. Tá ao quadrado passa em forma de quê? De raiz. Então eu tenho aqui, ó, x mais 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, x mais 3 é igual a mais ou menos quanto? 5, que é a raiz quadrada de 25. Agora você vai escrever duas equações, uma com o sinal de mais e outra com o sinal de menos. Está vendo ali, ó, mais ou menos? Então, vamos lá. Ó. Primeiro com o sinal de mais. Eu tenho x mais 3 igual a 5. Esse 5 positivo passa para lá negativo. Então, eu tenho 5 menos 3. X é igual a quanto? X é igual a 2. E a outra equação com o sinal de menos. X mais 3 é igual a menos 5.
O 3 positivo passa para lá negativo. Menos 5 menos 3, x é igual a menos 8. E aí você escreve a solução da equação. Solução, x é menos 8 ou x é 2 também. Belezinha? Então encontramos aí e resolvemos essa equação do segundo grau aí completa pelo método de completar quadrados. Observe essa situação agora que eu quero determinar a raiz dessa equação aí, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25. Então eu vou escrever aqui a equação novamente. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Então qual é o primeiro passo? Pegar o valorzinho de c aqui, ó, da equação e colocar para o outro lado. Então eu vou ter aqui, ó, que x ao quadrado menos 10x é igual a menos quanto? 25. Vamos completar o quadrado aqui nesse primeiro membro agora. Tá? Então eu faço o quê? Ó? Abro os parênteses e elevo ao quadrado. Esse sinal aqui você repete, que é o de menos. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E 10 dividido por 2 é quanto? É 5, tá? Não vou dividir mais porque não tem nenhum número aqui do lado do x, é o próprio 1. Isso aqui está faltando o quê? Está faltando o 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é igual a 25. Então, tu soma 25 dos dois lados dessa equação. E menos 25 mais 25, isso aqui é igual a quanto? É igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 5 é igual a mais ou menos a raiz de zero. Quanto é a raiz de zero? X menos 5 é igual a mais ou menos zero. E como o número é zero, não existe mais ou menos, né? Vai ser igual a zero. Então, passando 5 para lá positivo, x é igual a 5. Essa é a solução da equação. Porque 5 menos 0 ou 5 mais 0 vai dar o mesmo resultado sem nenhum problema. Show de bola? Observe esse exemplo aí, galera, que diz o seguinte. Determine as raízes dessa equação. Eu não vou passar o 39 para cá negativo para depois passar para lá positivo, tá bom? Então a gente já vai trabalhar com ele desse jeito. Primeiro passo, completa o quadrado dessa equação aqui, dessa parte, beleza? Então eu vou repetir aqui para ficar um negócio mais organizado, né? X ao quadrado mais 10x. Vou deixar um espaçozinho aqui para a gente colocar o terceiro termo, tá? Igual a 39. Então o que é que a gente faz agora aqui? Abre os parênteses e eleva ao quadrado. Esse sinalzinho de mais, você coloca ele aqui. Quanto é a raiz de x ao quadrado? É x. E 10 dividido por 2 é quanto? 5. Está faltando o 5 ao quadrado, o terceiro termo, que é 25. Se somou 25 do lado, soma 25 do outro lado, certo? Então eu tenho aqui agora, ó, 39 mais 25 é igual a 64. O 2 está ao quadrado, passa em forma de raiz. X mais 5 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Então, x mais 5 é igual a mais ou menos raiz de 64 é 8. E aí tu escreve uma equação positiva e outra negativa. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 5 é igual a 8 positivo. O 5 positivo passa a negativo, logo x é igual a 3. E o outro aqui, pessoal, com o sinal negativo, né? Então eu tenho aqui, ó, x mais 5 é igual a menos 8. Então x é igual a menos 8 menos 5. X é igual a menos 13. E aí tu resolve aí e coloca o conjunto de solução. Conjunto de solução, x é menos 13 e x é igual a 3. Belezinha, galerinha? Deu para entender aí a ideia da resolução de uma equação do segundo grau completa pelo método de completar quadrado? Essa foi a nossa sexta aula sobre equação do segundo grau, beleza? Então, se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, já se inscreve no canal, deixe seu like, tá? Que o professor aqui fica bastante feliz com os comentários, o like e o engajamento de todos, tá bom? Te vejo na aula 7, hein? Um cheiro no seu coração e fui!